Os orelhudo, seus perna do caramba, é nóis! Sport Comment. Se inscreve no nosso canal aí, diga-se de passagem. Vamos que vamos, esporte como na veia, rapaz. Atlético Paranaense e Corinthians, vamos ver os gols. Haja coração. Começa aí, amigo. Primeiro do Atlético, cruzamento do Esquivel. Gol do Christian, 1-0, Furacão, sem chance pro Donelli. Olha o gol, olha o gol. Gol! É do Atlético Paranaense, Christian, nome de emoção. E agora vamos ver o gol do Corinthians. Rodrigo Garro autorizado, partiu, bateu na trave, Kaká. Gol! É do Corinthians. O zagueirão Kaká empata o jogo. Haja coração, haja emoção. Comenta aí, torcedor, se inscreve, deixa o like, tamo junto. Diga-se de passagem, começando a edição do Esporte Comedy de hoje, dia 23 de junho de 2024. Mas antes eu peço que se inscreva no canal, deixe um like e tamo junto, gente. Vamos falar de Atlético Paranaense 1, Corinthians 1. O Corinthians é o Corinthians. Toca o hino do Corinthians, Cascão. A camisa aqui, irmão. Aí, ó, pra vocês aí, diga-se de passagem, é nóis. Com todo o respeito às outras equipes do futebol brasileiro. Diga-se de passagem, mas o Corinthians é o Corinthians. E que resultado, irmão. Que resultado. Primeiro tempo, o Atlético Paranaense começou sufocando o Corinthians. O Atlético indo para cima, diga-se de passagem. Fez o gol numa lambança da defesa do Corinthians. O seu Kaká, diga-se de passagem, foi vilão no primeiro tempo, porque não conseguiu antecipar o Christian. O Christian fez 1-0 e aí o Atlético acabou sendo melhor. Segundo tempo, o Antônio Oliveira colocou o Igor Coronado, que para mim, tá jogando muito mais bola do que o Pigarro. Que eu tô até com o Pigarro de tanto gritar gol. O Garro tem que ser reserva no Corinthians. Tá jogando nada. E não sei como é que veste a 10. Coronado melhorou o Corinthians e o Corinthians teve a chance. Bola na trave do Garro, numa cobrança de falta. E aí o Kaká, zagueirão, artilheiro, que faz mais gol que o tal do Pedro Raul, irmão. 25 milhões jogado fora. Ô Augusto, tá de sacanagem? Colocar Pedro Raul aí para jogar? Jogadorzinho, não serve para jogar no Corinthians. Eu não sei como é que virou profissional. Não deu um chute no gol, Pedro Raul. Não tem condição de ficar no Corinthians. Muito ruim taticamente. 25 milhões jogado fora. E aí o Atlético Paranaense criou as melhores chances. E quem salvou o Corinthians? Matheus Donelli. Donelli, 1000 perdões a você, irmão. Se alguma vez eu te critiquei, 1000 perdões, porque você é o baita do goleiro. Você salvou o Corinthians, você foi muito bem, você fez 4 defesas que eu vou te falar, hein? Realmente você vai quebrar a cara de muitos, inclusive eu, que falou de você. Então realmente você foi o craque do jogo pelo aquilo que você fez. Agora o Atlético Paranaense não pode tomar um gol no final, hein, irmão? E agora à noite saiu a notícia que o Cuca pode deixar o Atlético. Aí é sacanagem, hein? Tem que segurar um pouco mais. Estava ganhando de 1-0, faltou um pouco mais de frieza para o Atlético Paranaense. Já o Corinthians precisa melhorar a questão de não tomar gol de bola aérea. E tem que chutar mais, finalizar mais. Tem que contratar um centroavante, que o Pedro Raul não dá. Aí Antônio Oliveira colocou o Arthur Souza e colocou o Kaique. Parabéns. 2 jogadores jovens, que eu acho que você tem que colocar a base. A base é o futuro do nosso futebol. Ó, o Palmeiras é o exemplo. Por que vai bem? Porque tem a base. Então realmente falta isso. Agora o Corinthians hoje, no segundo tempo, foi melhor. Conseguiu voltar melhor, conseguiu ter mais disposição, lutou mais, brigou mais. E isso é importante. Ô Wesley, você precisa jogar, irmão. Você desaprendeu a jogar, você tá de sacanagem? Você tá de sacanagem mesmo? Você tá brincando com coisa séria? Você só jogou contra o Fluminense, irmão. Não jogou mais nada. Parece que você quer ir embora do Corinthians também? Tá de sacanagem? E aí o Mosquito não conseguiu ir bem. O Hugo, meu Deus do céu. O Corinthians precisa contratar o lateral esquerdo. Vocês estão de sacanagem, Hugo. Brincadeira, não conseguiu acompanhar uma vez.
Aí no segundo tempo ele colocou quem? Mateuzinho. Meu irmão, 5 milhões, dá 30 milhões. Ele e o Pedro Raul tem condição de jogar no Corinthians. Vocês querem matar o do coração. Colocar Mateuzinho, brincadeira, irmão. Léo Maná foi muito bem taticamente, está preparado aí, se tiver uma sequência de jogos, para ser titular do Corinthians. O Kaique entrou no segundo tempo, o Arthur Souza entraram. Precisa ter uma sequência de jogos, isso é importante, Antônio Oliveira, para os dois ganhar a sequência. Agora o Caetano, meu irmão, o Caetano bom é o Caetano que canta, Caetano Veloso, que não dá, diga-se de passar. O Caetano só faz merda, o zagueiro do Corinthians. Aí você tem que pôr João Pedro Choca, que para mim tinha que ser titular do Corinthians, que é um zagueiro jovem e que vai dar muito alegria para o Corinthians. Bom zagueiro, hein? Entrou contra o São Paulo. Eu não colocaria o Caetano, colocaria João Pedro Choca e Kaká. Agora, o Corinthians precisa reagir, um empate com sabor de vitória. Pelo menos mostrou um pouco de garra, de vontade, o que se espera de vocês. Vocês que vestem a camisa do Corinthians, ó. Vocês têm que ter vontade. Filma aí direito aí. É isso que tem que ter. Tesão de jogar no Corinthians. Pode entrar com a moleza, parecendo que está com sono. Igual o Breno Bidon e Ranieri. Vocês não jogam mal, mas precisa jogar um pouco mais, taticamente. Hoje vocês não foram bem, não fizeram uma grande partida. E agora o destaque foi o Donelli, que fez grandes defesas e salvou o Corinthians de perder o jogo contra o Atlético, que não é muito fácil jogar na Arena da Baixada. Tomou um sufoco, mas o Corinthians sai com um ponto importante, com um sabor de vitória. E acredito que o Corinthians vai reagir. É questão de tempo. Mas o Augusto Melo, precisa contratar, irmão. Treinador não é mágico não, hein? Diga-se de passagem. Aí vou conversar com o grande Casagrande. Casagrande, o que você achou do Corinthians? Dá para brigar, Casagrande? Boa noite. Dá para sair dessa situação depois de protesto, depois de crise? Tudo bem, Casagrande? Neto, boa noite a todos. O Corinthians passa realmente por um momento difícil na temporada, precisa melhorar. Hoje um empate com sabor de vitória. Primeiro tempo o Atlético foi melhor, o segundo o Corinthians melhorou. O Ícaro Coronado, para mim, não pode ser reserva nesse time, porque é um jogador de qualidade. Um jogador que tem o passe junto do Garro, eles jogam muito bem, tem esse poder de velocidade. Agora eu acho que o Arthur Souza seria um jogador que eu gostaria de ver na frente, porque o Pedro Raul não chutou uma bola no gol. Realmente teve oportunidades, mas não mostra que tem vontade de jogar com a camisa do Corinthians. O que eu gostei hoje mesmo foi o Donelli, que mostrou que o Corinthians está bem de goleiro e que ele pode sim aproveitar a oportunidade da saída do Carlos Miguel e do Cássio e de ser o novo titular do Corinthians. Agora o que falta para o Antônio Oliveira é peças, elenco, principalmente para ele poder ter e mexer nesse banco, principalmente porque o Corinthians encara um adversário difícil como o Atlético Paranaense sem peças. Então fica muito difícil para um treinador fazer o que precisa fazer. Então assim, a culpa é do Augusto Melo. O Antônio Oliveira tem a culpa dele, certas coisas que não faz, mas o Augusto Melo tem a culpa por não colocar jogadores, material para o próprio Antônio Oliveira trabalhar. Então assim, o Corinthians hoje fez um jogo no segundo tempo com a cara do Corinthians, com raça, com vontade e conseguiu realmente se posicionar e sofreu a pressão do Atlético Paranaense, que é um time muito forte taticamente lá dentro. O destaque do Atlético é o Mastriani, né, que hoje realmente conseguiu ser anulado. O time do Atlético é muito bom, o zagueiro do Atlético e o goleiro são muito bons também. O Nicão hoje não conseguiu jogar, o Corinthians conseguiu marcar. Então realmente um empate com sabor de vitória. Agora, o Corinthians precisa melhorar e sair dessa situação o quanto antes. O Campeonato Brasileiro é traiçoeiro e é perigoso. É traiçoeiro e é perigoso, Casagrande. Você falou tudo, Casagrande. O jogador que está no Corinthians precisa entender o que é o Corinthians, irmão. Se não entender, não pode jogar no Corinthians. E aí, diga-se de passagem, eu vou falar uma coisa para você, Pedro Raul. Não sei como é que você virou profissional, irmão. Você só jogou no Goiás, diga-se de passagem. Porque nos outros times você não joga. Você foi mal no México, você foi mal no Vasco, você foi mal no Botafogo, você está mal no Corinthians. Eu não sei o que acontece. Não chutou uma bola no gol, irmão. E o seu Garro? Tá pensando que você é o quê, Pigarro? Tá de sacanagem? Teve a falta lá, mas não precisa jogar um pouco mais, hein? Tá jogando muito mal taticamente. Precisa finalizar no gol. Você não faz gol? Você não fez gol no Palmeiras? Chutou a bola na trave, a bola sobrou pro Kaká. Uma vergonha
o Corinthians depender do Kaká para o Kaká empatar o jogo. Uma vergonha. Um cara que ganha 700 pau por mês, irmão. Vocês estão de sacanagem? Mais um empate com sabor de vitória. Que para nós, corintianos, como se nós tivéssemos ganhado 300 Libertadores. Mas o importante é isso. E aí, Casagrande, o que você acha do Corinthians? Dá para sair dessa situação? Neto, eu acho que o Corinthians precisa realmente de contratações, precisa de jogadores que possam fazer a diferença. Eu gostei quando o Antônio Oliveira colocou o Kaique e o Arthur Souza. Isso é importante, dar bagagem para os jogadores. São jogadores jovens. O Corinthians tem que fazer como o Palmeiras faz, tem que dar espaço para a base. A base vai ser a salvação de muitos clubes, não só do Corinthians, como já é do Palmeiras. Olha só o Pedro Raul, jogador que vem decepcionando, não pode fazer o que tem feito. Ganha um salário astronômico, o Corinthians errou em contratá-lo e ele só foi bem no Goiás. Então, assim, tem que mostrar um pouco mais de vontade. Ele anda em campo. Centroavante que anda em campo morre de fome. Eu acho que isso é importante. O jogador que está no Corinthians tem que mostrar por que joga no Corinthians. E o Pedro Raul realmente foi um erro de contratação, assim como o Mateuzinho. Agora eu destaco outro jogador, Léo Maná. Jogador jovem, tem tudo para brilhar aí e dar muitas alegrias para o Corinthians. E o Kaká, zagueiro, foi muito bem hoje taticamente. Agora, o que falta são peças de reposição. Isso que falta para o Corinthians. Isso depende do Augusto Melo, que precisa contratar e falar menos e fazer mais, para que o Corinthians saia dessa situação, Neto. É isso que eu tenho falado, diga-se de passagem, porque se você não tem um limão, como é que você vai fazer a limonada? Fica difícil, né, Augusto Melo? Pelo amor de Deus, diga-se de passagem, mas agora eu vou dormir feliz, porque empatou. Meu Deus do céu, a minha cabeça como é que tá tão suada. Você tá doido, irmão? Corinthians é o Corinthians. Só o Corinthians faz isso com a gente. Só o Corinthians. Meu Deus do céu. Deixa um like e vamos junto. E o craque do jogo é o Donelli, que fez defesas importantes. Salvou o Corinthians hoje. Tamo junto, gente.